Olá pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, o 31º CV Connect Esportes, dessa vez para falar de campeonatos nacionais, em virtude da volta do campeonato inglês, que volta numa data simbólica, que é o Boxing Day. Muito bem, antes de mais nada, a gente precisa explicar o Boxing Day. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer que hoje eu estou aqui sozinho, sem a presença dos nossos companheiros Vinícius Alvarenga e também do nosso Tiago Saraiva, porque ambos estão ainda com ressaca da final da Copa do Mundo, mas eles vão estar presentes aí nos próximos programas que nós vamos gravar. Além disso, nós precisamos nós precisamos combinar uma coisa com vocês. É o seguinte, combinar uma coisa com vocês. Quando a gente for falar de campeonatos nacionais, sobretudo campeonatos europeus, é meio difícil para a gente comentar os 10 jogos, como eles foram e tal. Então, nós vamos comentar um jogo só e passar os resultados dos outros jogos, tá certo? Porque aí fica mais fácil para a gente. Inclusive, a gente vai comentar hoje sobre Aston Villa e Liverpool, que foi o jogo que a ESPN transmitiu. Na quarta-feira, vamos fazer o PSG, a volta do PSG no Campeonato Inglês. E no sábado, vamos fazer o clássico de Barcelona, Barcelona e Espanhol, né? Barcelona e Espanhol, que é um clássico da Catalunha, né? Clássico clássico da cidade de Barcelona, nós vamos comentar aqui e logo na sequência nós vamos deixar o comentário lá no YouTube. É o seguinte, vocês devem estar se perguntando, o que é Boxing Day? Boxing Day é o seguinte, vamos começar por partes. Boxing Day é o seguinte, para você, vamos explicar primeiro a etimologia das palavras. Boxing Day, box em inglês significa caixa. Ing, em inglês, é um adjetivo daquilo que você está fazendo. Por exemplo, sleep é dormir, sleeping é dormindo. Você está dormindo. Por exemplo, read, R-E-A-D, é ler. O reading é você está lendo. Eu estou lendo. Então, boxing é uma caixa e win é você abrindo a caixa. É você, estou abrindo esta caixa. Então, é boxing, abrir caixa. E day é o dia de abrir caixas. Por que o dia de abrir caixas? Vamos lá. Boxing Day é o seguinte: é uma data lendária na Inglaterra, que é uma data onde a igreja anglicana, que em inglês significa, em inglês não, em latim significa Igreja da Inglaterra, ou seja, é uma igreja que só tem em em países de língua inglesa, por exemplo, é um dia que ela estabeleceu para presentear os seus fiéis em caixinhas, por exemplo, dinheiro, botando dinheiro dentro de caixinhas e presentear alguns fiéis, no dia seguinte ao Natal. Ou seja, tem o Natal, dia 25. Inglaterra não é um país católico, é um país de igreja anglicana, que é um bracinho pequeno da igreja católica, mas não segue totalmente as, os preceitos da igreja católica. É uma igreja que, como eu já disse agora, uma igreja é, é, absolutamente, que segue mais a igreja ortodoxa do que a igreja católica, mas é uma igreja que é chamada Igreja da Inglaterra, né? Igreja anglicana. E essa igreja, lá nos primórdios dos anos 10 por aí, anos 10 não, do século 10 por aí, ela começou a fazer esta cerimônia. É um feriado, Boxing Day na Inglaterra. E aí, o que que acontece? O que que acontece? No dia de Natal, você recebe os presentes e no dia seguinte ao Natal, você abre os presentes.
Essa era a ideia naquela época. Então, Boxing Day é o dia de abrir as caixinhas, as caixas. É o dia de abrir as caixas. E o que que são as caixas? As caixas são os presentes de Natal. São os presentes de Natal, né? Mas enfim, a ideia é essa. Também tem um feriado comercial, que é justamente um feriado bancário também. Por quê? Porque os bancos aproveitaram a data também para presentear cooperados, porque na época a Inglaterra também tinha muitos cooperados, muitos bancos cooperativos, e os bancos presenteavam os melhores clientes do ano, naquela época. E aí presenteavam no Natal, e aí no pós-Natal abria o presente, ia lá e trocava o presente se não gostasse, por exemplo. Esse é o Boxing Day. O Boxing Day, ele é sempre no dia 26 de dezembro, né? Porque é sempre um dia após o Natal. Natal, dia 25. A Inglaterra não segue aquele preceito do dia 24, da noite do dia 24. Natal na Inglaterra é dia 25. E no pós, e no pós-Natal é um outro feriado chamado Boxing Day, que é a troca, abertura de presentes. É isso. Boxing Day são a simbologia lá dos anos século X para cima. E que hoje, por exemplo, no futebol, ela é também utilizada e é uma data muito comemorada. Por quê? Porque o Boxing Day foi a data do primeiro jogo entre equipes profissionais da história do futebol, que foi na Inglaterra, que foi na cidade de Sheffield, em 26 de dezembro de 1860, onde o Sheffield FC foi ao estádio Sandbine, acho que é Sandbine, Sand Lane, o estádio existe até hoje, enfrentar o Hallam FC. São duas equipes que na época não eram profissionais, aliás, nenhuma equipe era profissional, só que foi considerado o primeiro jogo da história do futebol. E o Sheffield FC venceu por 2 gols a 0 naquele jogo. E foi considerado o primeiro jogo de futebol num Boxing Day de 26 de dezembro de 1860. De lá para cá, virou uma tradição na Inglaterra ter uma rodada inteira no Boxing Day, né? Lembrando que o Sheffield FC e o Hallam FC, depois que os times ingleses passaram a se profissionalizar, eles optaram ainda por ficar no amadorismo e eles estão até hoje no amadorismo, entre ali a oitava divisão e a 10ª divisão. Mas é claro que se eles chegarem ali nas 4 primeiras divisões, eles têm que obrigatoriamente se, se profissionalizar. Então, o que acontece? O Boxing Day, a partir daquele ano, foi disputado ano a ano e virou uma data chamativa, uma data absolutamente chamativa, né, para conceitos comerciais. Como, por exemplo, na televisão, por exemplo, não se tem nenhum jogo. Todos os outros países, por respeitarem o feriado católico, não se joga mais no Natal, não se joga mais, nunca jogou no Natal, nunca jogou no Ano Novo. Aí o que acontece? O Boxing Day, o nome eu já disse, é caixa de presentes, abertura de caixa. Abertura de caixinha de presentes e tal. Hoje em dia, o comércio, o comércio inglês, usa esse feriado de uma maneira diferente. Ele é um feriado, só que é um feriado que tem gente que trabalha, né? Por quê? Porque é o seguinte, você pode hoje, ao invés de abrir, hoje mudou um pouquinho, ao invés de abrir a caixa de presentes no dia seguinte, você abre no dia 25 e o dia 26, que é o dia do Boxing Day, é o dia de você ir até a loja trocar, em caso de você não ter gostado do presente. Pois bem, no futebol é assim, é feito assim. O que é uma grande sacada da Premier League
e também acho que da Scottish Premier também, e de países que tem aí que tem aí jogos nessa data, que são os países de língua inglesa. É o seguinte, qual é a grande sacada? Você vai, você tem o Natal, aí você vai para sua família, você tem sempre aquele tio chato que faz aquelas piadas, né? E aí o dia seguinte você tem um outro feriado. Então, se você tem um outro feriado, então eu vou botar aqui uma sequência de jogos, você vai ao estádio, como uma válvula de escape também daquilo, daquilo que você está cansado de vivenciar no fim de semana, por exemplo, no domingo, por exemplo, quando foi Natal, você ficou lá o dia inteiro com a sua família e tal, e na segunda é uma área de escape, né? Eu tenho um jogo aqui, eu vou lá, ponto. E aí você não vai, você não vai continuar ali com a sua família ali, é, passando esse feriado, ainda mais você tem ano novo também. Aliás, o Boxing Day é uma época importante. Durante muitos anos ela não foi discutida, e aliás, ela nem vai ser tão discutida assim, porque é o seguinte, é uma tradição, como eu disse, mas que ao longo do tempo, com, com o aumento é, das, com o aumento dos campeonatos, principalmente para os times grandes, ficou uma data muito apertada. Por exemplo, você joga 26 de dezembro. Esse ano, tudo bem, foi na segunda-feira, foi no pós-Copa, deu certo de fazer. Mas tem ano, por exemplo, que tem rodada na terça-feira, o 26 de dezembro cai na quarta, aliás, cai na quinta, e aí você joga terça e você joga quinta. E aí o que que acontece? Vários treinadores estão reclamando dessa data, exclusivamente pela falta de tempo de jogos. Aliás, a Premier League, do dia. Ela tem dois Boxing Day, tem um no dia 26 de dezembro e tem um no dia 1º de janeiro, ou no dia 31 de dezembro, depende de onde o sabadão cair, né? Porque os jogos na Inglaterra são no sábado. Então, o que que acontece? Os treinadores, Guardiola, Klopp, esses treinadores mais de agora, eles estão reclamando muito desse período de jogos, porque é um período de jogos muito forte, que você joga três jogos por semana, às vezes jogos com 48 horas, né? Por conta desse feriado simbólico aí, do dia 26, que é o Boxing Day. Portanto, é o seguinte, e além disso, em janeiro, no futebol inglês, joga dia sim, dia não, praticamente o mês inteiro, né? Agora vai jogar mais por conta da Copa do Mundo que parou, né? Que parou o campeonato. Então eles vão jogar do dia 5 de janeiro até o dia 29 de janeiro, praticamente sem interrupção alguma de uma semana, que é o que o futebol inglês sempre prioriza, né? Sempre prioriza o espaçamento de uma semana de jogos e tal. Agora não tem como. Ainda mais com o acúmulo, com o crescimento de, de competições, o Boxing Day está se tornando um entrave ali no calendário, mas ao mesmo tempo os times sabem que é difícil você mudar uma, uma coisa histórica que vem de lá de trás, lá de 1860, né? E mudar assim de uma hora para outra. Eu acho que não vai ocorrer a mudança do Boxing Day, até porque é o seguinte, as televisões faturam muito com o Boxing Day também, porque só tem o campeonato inglês no período. Então as televisões todas ganham e tal. Agora, sobre o conceito do jogo, o que que é o Boxing Day? Todos os times têm que jogar no mesmo dia, no dia 26. Até há pouco tempo era assim. Todos os times da primeira divisão, que é a Premier League, da segunda divisão, que é a Premiership, da League One, que é a Série C, e da League Two, que é a Série D. As quatro ligas profissionais jogam nesse dia, nesse Boxing Day. Também jogam, por isso que fala Boxing Day, é a caixinha de jogos. É a caixinha de jogos, é a abertura da caixinha de jogos, né? Então, por isso que fala Boxing Day no futebol também, porque é um bloco de jogos no mesmo dia para você desvirtuar de todas as festas que você teve. Todas as festas que você teve, para você ter uma distração a mais do que
só a família ali que está ali já te enchendo a paciência, vamos dizer assim. E também que é um feriado e você vai levar seu filho para o estádio e assim sucessivamente. Pois bem, acho que está bem explicado o que é o Boxing Day. Boxing Day é o período decisivo no campeonato inglês, é uma data absolutamente simbólica na Inglaterra e também em países de língua inglesa, por conta da igreja anglicana, né? E é isso, Boxing Day é simplesmente uma data muito comemorada financeiramente, no marketing, na televisão, em todos os lugares, mas não é comemorada pelos técnicos porque o jogo cai de rendimento, é sempre dentro do espaço de frio, né? E é isso, um espaço frio, não, num espaço de inverno, perdão, porque como aqui tá verão, lá tá inverno, e é basicamente isso o Boxing Day. Boxing Day é uma data festiva, absolutamente festiva, é um feriado pós-Natal que você pode trocar os presentes, mas que você pode também ganhar de presente um bloco inteiro de jogos da Premier League. Bloco inteiro que eu tô falando, os 10 jogos da Premier League no mesmo dia. É claro que hoje isso mudou um pouquinho por conta de direitos de televisão e tal, mas hoje nós tivemos 7 jogos da Premier League, coisa que é difícil acontecer, normalmente tem 4, 5, né? Normalmente tem 4, 5 no sábado, um na sexta, um domingo, um ou dois no domingo, e assim vai se dissociando. Mas não, hoje nós tivemos 7 jogos, e nós vamos pegar para vocês daqui a pouco os placares. Nós vamos falar de Aston Villa e Liverpool, né, que foi o jogo que eu assisti, passou na ESPN. Aliás, eu quero dizer o seguinte, o ESPN, o líder do campeonato, você passar no Star Plus é brincadeira, né? Mas tudo bem, queríamos comentar aqui o líder, não podemos porque não temos condição de pagar o streaming. Até porque nós, por conta do canal aqui, nós vamos ter que pagar para a Paramount Plus para assistir Libertadores, enfim, para poder comentar aqui o jogo. É o seguinte, o Liverpool foi dono do jogo. Pegou um Aston Villa ali na metade da tabela, 12º lugar. Liverpool começou mal o campeonato, estava até antes do jogo estava na oitava posição, venceu a sua partida por 3-1 sobre o Aston Villa. Aliás, o Liverpool jogar de verde não dá, parecia o Palmeiras, velho. Eu olhei para a televisão, o Palmeiras jogando, não é possível. Aí eu vi Mohamed Salah, falei, não, é o Liverpool de verde. O Liverpool que é caracterizado como os Reds, né? O vermelho e tal, os uniformes extremamente vermelhos, extremamente branco quando joga com o uniforme 2. Eu jogou com o uniforme verde contra o Aston Villa, que, que é vermelho e branco. Aliás, um vermelho não, é um grená branco, né? Por aí. E não tem um cabimento jogar de verde. E pelo menos eu penso assim, eu acho que os times têm que jogar com seus uniformes tradicionais. Ficar jogando de verde não dá, né? O que eu posso dizer sobre a partida é o seguinte: o Liverpool dominou. O Liverpool dominou do começo ao fim, tanto é que faz um gol aos 4 minutos com o Salah. Não deu espaço para o Aston Villa sequer pensar no empate, né? Fez o primeiro tempo assim absolutamente dono do pedaço, mesmo jogando em Birmingham contra o Aston Villa, extremamente dono, extremamente dono do pedaço, a equipe do Liverpool jogando como se estivesse jogando em Anfield. Anfield, para quem não sabe, é o estádio Liverpool, né? É o estádio Liverpool, mas foi jogar no Villa Park em Birmingham e mandou no jogo. Fez 1-0 com 4 minutos com o Salah, numa jogada ali do Darwin Núñez. Aliás, Darwin Núñez, o que você perde de gol é um negócio impressionante. Ainda bem que você joga na seleção uruguaia, não joga no Brasil. Tá certo? É o seguinte, vamos explicar então. O Liverpool fez 1-0 com o Mohamed Salah, depois levou, cozinhou o jogo, fez o segundo gol já mais para a reta final do primeiro tempo com o nosso glorioso Van Dijk, grande Virgil van Dijk, já recuperado do pênalti perdido nas quartas de final da Copa do Mundo, fez o segundo gol no final, e aí
E aí o seguinte, o Liverpool levou em banho-maria o primeiro tempo. No segundo tempo, tomou uma diminuição, não, né? A diminuição é foda. Tomou ali um gol para diminuir o placar do Aston Villa, mas depois o Aston Villa não pressionou mais. Aliás, é o seguinte, por falar em pressão de Aston Villa, gente, eu acho que o Alisson, o goleiro do Liverpool, com todo respeito, ele pegou uma bola queima-roupa, ó, a queima-roupa, que é muito difícil de pegar. E eu acho que o Alisson é tipo o Superman, cara. Superman que vê na Copa do Mundo a criptonita dele. Porque na Copa do Mundo ele não é o que esse Alisson que a gente vê no livro, goleiro, um Alisson paredão mesmo. Na Copa do Mundo parece que chuta entra. Parece que chuta entra. Então assim, parece que a taça da Copa do Mundo é aquela taça verde, né, de parecendo aquela criptonita que tira a força do Superman. Não, para o Alisson é assim, cara. O Liverpool é um monstro na seleção brasileira. Não sei o que que acontece com a seleção brasileira que não consegue demonstrar aquilo que ele joga no Liverpool. Mas ainda é melhor do que muitos goleiros brasileiros, desculpa, do que muitos goleiros brasileiros. E aí, no segundo tempo, o Aston Villa diminuiu um gol de cabeça, não vou lembrar o nome da pessoa, mas já ali para os 55 minutos, é, 55 minutos de jogo, né, 10 minutos do segundo tempo, mas depois você pensa que o Aston Villa vai pressionar, ia tentar um empate. Não, o Aston Villa simplesmente não conseguiu pressionar. Aliás, por falar em Aston Villa, durante o jogo quase tudo, o senhor Felipe Coutinho, que atua na equipe, jogou, ficou no banco. Jogou não, ficou no banco. Ou seja, para mostrar o real nível de Felipe Coutinho nesse momento do futebol. Quando o banco, o Unai Emery não pôs ele, aliás, diga-se de passagem, o Aston Villa não estava com seu goleiro titular, que é o goleiro Martínez, goleirão campeão da Argentina, estava com o Olsen, então o Olsen já tem um nível bem menor que o Martínez, mas de toda maneira era um Liverpool que precisava vencer, venceu, e do outro lado um Aston Villa que tinha um Felipe Coutinho no banco, mostrando aí que Felipe Coutinho não precisa ser pleiteado por nenhum time brasileiro, como a gente viu, como a gente falou aí nos últimos vídeos. Cara, é assim, esse foi o jogo do Liverpool e Aston Villa, praticamente isso. Um banho-maria do Liverpool em maior parte do tempo. O Aston Villa chegou uma vez lá na frente, aliás, duas, três vezes só. Fez o Alisson trabalhar duas vezes, mas fez um gol. E no final do jogo, o Jürgen Klopp coloca um rapaz servo lá, Boicevic, Boicevic, e o cara simplesmente faz o terceiro gol e fecha o caixão do Aston Villa. Bota o Liverpool na sexta posição, boa, uma posição boa, muito boa, né? Em vista do que o Liverpool estava antes, o Liverpool estava em nono, décimo. E ele agora está começando a subir e talvez comece a brigar lá em cima. Talvez, tá? Porque ainda a distância é longa. Liverpool que está um ponto atrás do Manchester United, que é o quinto colocado. O Manchester United jogou hoje. Inclusive, é o seguinte, nós vamos passar aqui, agora para concluir, vamos passar aqui os resultados da rodada, né? E aí a gente vai destrinchando a rodada deste Boxing Day. É o seguinte, nós tivemos Brentford 2, Tottenham 2. O Brentford saiu na frente, fez 2-0. O Tottenham foi buscar. Técnico Antônio Conte está bravo, está muito bravo. Às vezes já é bravo por natureza, né? Mas agora está muito mais bravo do que antes. Porque não era para perder para o Brentford e o Tottenham vem caindo, né? O Tottenham que está na quarta posição, mas, aliás, a quarta posição, o Tottenham está na quarta posição, realmente, mas que perdeu
posição para o Newcastle, por exemplo, que ganhou hoje também, que ganhou bem hoje, ganhou. Newcastle com dinheiro saudita está ganhando de 3-0 do Leicester em Leicester, com dinheiro saudita e tudo, né? Também tivemos Southampton 1, Brighton 3. São duas equipes que brigam ali na parte de baixo da tabela. O Leicester, surpreendentemente, também briga na parte de baixo da tabela. Perdeu para o Newcastle. E tivemos também clássico londrino da turma da rua de baixo, vamos dizer assim. Crystal Palace, do nosso John Textor, perdeu para o Fulham por 3-0. Além disso, tivemos Everton 1, Wolverhampton 2. E o grande líder Arsenal segue imparável, 3-1 frente ao West Ham. Vão completar a rodada amanhã Chelsea Bournemouth. Chelsea tem tudo para ganhar. Terceira posição, inclusive. Aliás, terceira não. Chelsea também está em recuperação. Chelsea também está em recuperação, está em nono lugar, precisa se recuperar. O terceiro é o City, né? O terceiro é o City que joga encerrando a rodada na quarta-feira contra o Leeds, lá do nosso técnico Luco Bielsa. Além disso, temos amanhã Manchester United pela primeira vez sem Cristiano Ronaldo contra Nottingham Forest pela primeira vez a estreia de Gustavo Scarpa vai ser no Old Trafford contra a equipe do Manchester United, tradicionalíssima equipe do Manchester United. Então, assim, para passar a régua, Liverpool ganhou bem, subiu um pouquinho na tabela, mas ainda está longe dos líderes. Aliás, e o Arsenal venceu por 3-1. O Arsenal, líder absoluto, venceu 3-1 o West Ham. Venceu muito bem, inclusive de virada, 3-1 de virada. O West Ham fez 1-0 com Ben Ramar aos 27. Não assisti o jogo, mas o Arsenal tá muito diferente dos Arsenals que nós vimos nas últimas edições, sempre ali terminando em oitavo, nono, sétimo. Agora não, agora é líder absoluto, isoladíssimo da Premier League. Depois, no segundo tempo, o Bukayo Saka empata aos 8 minutos, Gabriel Martinelli aos 13, Gabriel Martinelli só no Arsenal que faz gol, hein? E na seleção brasileira, hein? Ô Martinelli, vamos jogar. E o Nketiah fechou o caixão 3-1 dentro do Emirates Stadium. Acho que o Arsenal esse ano vem muito forte, tem tudo para ganhar. O Arsenal tem 7 pontos na frente do Newcastle, está 40-33, o Arsenal é o primeiro colocado. City 32, joga na quarta-feira, e o Tottenham 30 já jogou na rodada, empatou. O Antônio Conte ficou uma arara, até brigando aí com o Harry Kane e companhia limitada. É o Kane que fez um dos gols do Tottenham hoje, nessa remontada do Tottenham da equipe, em cima da equipe do... Esqueci o nome da equipe agora. Peraí. Lembrando, em cima da equipe do Brentford, que veio da segunda divisão. Então é isso. Então é isso, para a gente fechar o dia. É isso mesmo. Boxing Day, tá tudo certo. É uma data festiva, uma data absolutamente comemorativa na Inglaterra, mas que tem alguns danos no âmbito esportivo, como a gente já falou. E agora você sabe o que é Boxing Day, e a gente volta quarta-feira para comentar PSG. Quer ver? PSG, no caso, é o campeonato francês. Para comentar PSG e Strasbourg. Será que vamos ter Lionel Messi e Mbappé juntos? Acho que não. E no sábado, o clássico espanhol Barcelona e Espanhol, clássico de Barcelona, né? Então, gente, é o seguinte, chegamos ao final.
Muito obrigado a todos, mais uma vez. É, e que vocês curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e é isso. Muito obrigado, até mais.